Olá pessoal, continuando então, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos caules. Né? Os caules são então um suporte mecânico para as folhas e estruturas reprodutoras, então são os caules que suportam tanto a região de maior importância que realiza a fotossíntese, que são as folhas, como também as estruturas responsáveis pela reprodução desse vegetal, também é responsável pela condução de nutrientes, tanto de baixo para cima, via xilema, onde os nutrientes que são absorvidos pelas raízes, eles são levados e irrigam todos os órgãos desse vegetal, quanto também de cima para baixo via floema, levando então a nutrição de todos os órgãos que estão aí desde o caule até as raízes, tá? Também nós temos algumas modificações desses caules que são de grande importância, a presença de reservas, tá? Com relação à resistência, é importante a gente comentar a respeito do suber, que é uma estrutura mais externa da casca, principalmente em crescimento secundário, que protege tanto de temperatura, perda de água, quanto também do fogo, em regiões que são muito acometidas por fogo, tá? Como eu falei, então, pode ter algumas reservas, como água. Nós temos a possibilidade de fazer a propagação desse vegetal por meio de caule, o que a gente chama de reprodução vegetativa, e também alguns caules realizam fotossíntese. No começo do desenvolvimento desse vegetal, todos os caules realizam fotossíntese, eles são verdinhos, né? Principalmente em plantas que estão começando o crescimento, a gente percebe isso. Com o tempo, pode ser que esse caule deixe de fazer fotossíntese e essa fotossíntese é a folha que se torna o maior responsável pela fotossíntese, então, tá? Nós precisamos distinguir algumas regiões específicas desse caule, né? Então, a caracterização do caule é pela presença de gemas, que são regiões meristemáticas que vão dar origem a folhas, tá? Aos anexos do caule, que são as folhas, e também regiões de nós e entrenós. A região do nó é onde se inserem as folhas, e a região do entrenó é a região entre dois nós, tá? Então, a diferenciação, uma das formas da gente diferenciar um caule de uma raiz é a presença de gemas, folhas e suas modificações. Quando a gente tem as gemas, folhas e suas modificações, nós estamos falando de caules e não raízes, tá? A região apical do caule, ela é responsável pelo crescimento e comprimento desse vegetal. Então, no ápice deste caule, nós temos também meristemas que vão então dar origem ao crescimento vertical deste vegetal. Essa presença deste crescimento, ela se dá principalmente pelas divisões dessas células, tanto divisões anticlinais, pelo crescimento da lateral dessas células, quanto pelas divisões periclinais. Quando nós fazemos um corte histológico nessa região do caule, nessa região apical, nós percebemos então células com um núcleo muito evidente, né? Isso dá um indício que é uma região de grande atividade celular e essas células estão então em constante divisão para esse crescimento desse vegetal. Então a gente percebe nitidamente que os núcleos celulares eles são bem evidentes nessas regiões, tá? E às vezes nós temos a presença também de algumas folhas de proteção desses meristemas, que a gente chama algumas vezes de catafilos. Esses catafilos eles são bem importantes para a proteção desses meristemas, tá? A estrutura básica de um caule, ela então, de fora para dentro, nós temos uma epiderme, né? Essa epiderme, ela vem da protoderme, que é do meristema protoderme gera a epiderme. Nós temos uma região parenquimática, né, de sustentação. E nós temos a região dos feixes vasculares. Dos feixes vasculares, eles são envoltos pela endoderme, que possui aquelas estrias de Caspary, coisas que eu já comentei na aula de raízes. Essa endoderme, muitas vezes, ela possui reservas de amido, que a gente também pode chamar de bainha amilífera, tá? Então, essa bainha amilífera é a endoderme que possui bastante amido,
e ela se cora principalmente com Lugol, em preto. Então, se você vê algum corte histológico onde o feixe ele está envolto por uma região de células pretas, coradas em pretas, foi porque utilizou Lugol e este amido dessas células da endoderme foram corados. E nos feixes vasculares nós temos, obviamente, o xilema e o floema e a região do procâmbio, que dá origem, então, a esse xilema e este floema. Vejam, então, que neste corte aqui, como se fosse uma pizza desse caule, nós temos, esse é um corte transversal, né? Nós temos uma medula bastante desenvolvida. Então vejam que os feixes, eles estão muito mais próximos da epiderme e a medula deste órgão ela está bastante desenvolvida. Nós podemos reconhecer diferentes grupos pela organização do estelo, então a organização desses feixes vasculares. No caule de conífera eudicotiledônia e magnoleides, nós temos do tipo sifonostelo, onde nós temos a presença de feixes ou cordões vasculares. Esses feixes e cordões vasculares, eles estão envoltos por uma medula, eles têm internamente uma medula parenquimática. Então nós temos aqui uma medula, e nós temos esses feixes vasculares, né? E essa linha aqui seria a região meristemática que dá origem aos tecidos destes vasos, né? Então, o procâmbio, ele forma esse cordão aqui que vai fazendo a formação desses feixes vasculares, tá? Então, vejam, então, que diferentemente de uma raiz, uma eudicotiledônia possui no caule uma região de parênquima. Se vocês lembrarem da aula de raiz, nós vimos que nós temos na região interna de uma eudicotiledônia o xilema, enquanto que no caule de uma eudicotiledônia nós temos a medula, tá? Então veja aqui um corte histológico mostrando os feixes vasculares que possuem internamente esta medula, tá? No caso do caule de uma monocotiledônia, nós temos dois tipos, o tipo atactostelo e o tipo monostelo. Vejam que a organização desses feixes vasculares é completamente diferente. Nós temos a distribuição aleatória desses feixes vasculares ao longo desse caule, tá? Então ele não forma esta estrutura organizada com cordões ao redor de uma medula, como no caso de uma eudicotiledônia. Quando estes feixes vasculares eles estão envoltos por uma endoderme, ou seja, cada feixe vascular possui a sua endoderme, então nós chamamos de monostelo. Então, o monostelo é quando uma endoderme envolve cada um desses feixes. Quando nós temos a endoderme envolvendo todos os feixes, uma única endoderme que envolve todos esses feixes, nós classificamos como atactostelo, tá? Então, esses feixes vasculares eles estão livres. Quando eles possuem uma única endoderme para cada feixe, nós chamamos de monostelo. Quando existe uma que envolve todos eles, nós chamamos de atactostelo. Veja, então, que os feixes vasculares eles são bem diferentes e a gente consegue reconhecer diferentes grupos com cortes histológicos deste caule. Tipos de feixes vasculares também são bem importantes, e são importantes não apenas para o caule. Vocês vão encontrar esse tipo de nomenclatura também para os outros órgãos. Caso vocês já tenham encontrado e não entenderam esta classificação, percebam então que a disposição do floema e do xilema, elas vão auxiliar na classificação também destes feixes vasculares. O mais comum que a gente tem é floema para fora, xilema para dentro, o tipo colateral. O do tipo bicolateral, nós temos o floema tanto na parte externa quanto na parte externa, e internamente nós temos o xilema. Tá? Então, do bicolateral nós reconhecemos o xilema na parte interna, e o floema está tanto na parte externa quanto na parte interna. Isto vale para, como eu falei, para todos os órgãos. Então, pode ser que no corte de uma folha você consiga realizar essa classificação desses feixes vasculares. Nós temos também do tipo anficrival e do tipo anfivasal.
No anfivasal, o xilema ele envolve completamente o floema. E do tipo anficrival, nós temos feixes horizontais de floema e internamente nós temos o xilema, tá? Aqui estão alguns cortes histológicos que vocês podem ver esta classificação. Vejam então que do tipo anfivasal nós temos o xilema envolvendo completamente o floema, né? Então vejam aqui xilema nessa porção e o floema aqui sendo envolto pelo xilema. A importante diferenciação de caule e raiz com crescimento primário, isto é uma maneira simples da gente reconhecer diferentes órgãos, tá? Por quê? O caule, ele possui uma estrutura, uma organização do xilema diferente da raiz. No caule, na raiz, como eu havia comentado com vocês, o protoxilema ele está mais externo que o metaxilema, tá? Então, o protoxilema mais externo que o metaxilema, nós chamamos de diferenciação exarca. Por quê? Arcos vem de velho e o protoxilema, que são essas células menores, elas se formam primeiro, então elas são mais velhas. Então, por isso que nós chamamos de uma diferenciação exarca. O protoxilema, quando ele está mais externo que o metaxilema. Nós conseguimos reconhecer também nas eudicotiledôneas que nós não temos a medula interna. Então, claramente, esse tipo de organização, esse tipo de classificação que nós podemos colocar como triarca, tetrarca, pentarca, é o tipo de uma raiz, é claramente uma raiz. Então, nós temos o protoxilema mais externo que o metaxilema, não temos a presença de medula, e nós temos esses polos de protoxilema mesclados com polos de floema. Então, isso é tipicamente uma raiz. No caso de uma monocotiledônea, a raiz de uma monocotiledônea, nós temos sim a presença de uma medula, mas ainda assim nós conseguimos diferenciar que nós temos protoxilema mais externo que o metaxilema. No caso de caules, nós temos o contrário. O protoxilema, ele está mais interno que o metaxilema. Então, vejam aqui, protoxilema, ele está mais interno que o metaxilema. Isto aqui é claramente um caule. Ainda nós temos a presença de feixes vasculares. Isso é muito importante para a diferenciação também, tá? Vejam então, com relação à medula, no caso de uma eudicotiledônea, na raiz nós não temos medula, e no caso de um caule, de uma eudicotiledônea, nós temos sim a medula, tá? No caso de uma monocotiledônea, a raiz vai possuir uma medula, tá? E o caule de uma monocotiledônea, nós temos daqueles dois tipos que eu comentei com você, o monostelo e a tactostelo, onde os feixes vasculares estão distribuídos aleatoriamente dentro deste caule. No entanto, aqui, a organização na raiz dele é completamente diferente. Então, toda essa forma de organização desses tecidos, elas nos dão indícios de reconhecimento de órgão. Muito importante para a diferenciação de drogas vegetais, porque se você tem uma droga vegetal que é constituída basicamente de raiz, os seus ativos eles estão na raiz, você consegue verificar a presença, por exemplo, do caule que não deveria estar naquela droga vegetal, né? Então, se você consegue reconhecer caule em droga vegetal que era para ser unicamente de raiz, você tem ali um contaminante, e isso é importante para o controle de qualidade desta droga vegetal, tá? Qual que é o problema aqui? O problema é que nem sempre essas drogas elas são constituídas a partir de estruturas primárias. Esse que é o problema. Então, nós podemos sim ter estruturas primárias naquela droga vegetal. No entanto, nem sempre. Aliás, a maioria dos casos nós temos drogas vegetais que são constituídas a partir de porções que possuem um crescimento secundário, não um crescimento primário. Então, também o caule ele vai possuir, então, crescimento secundário, que seria o crescimento em espessura, não o crescimento apenas em comprimento. Então, ele pode crescer em comprimento, um caule cresce em comprimento assim como a raiz, mas também pode crescer em espessura.
E a maior parte das drogas vegetais que nós conhecemos, elas são constituídas a partir de tecidos do crescimento secundário desses órgãos, né? Vejam então que a estrutura primária nós vamos encontrar principalmente no ápice, nas porções apicais do caule. Então, na porção apical ela cresce, nós temos a estrutura primária, e o crescimento secundário nós vamos encontrar principalmente na região dos troncos, tá? Vejam aqui este barbatimão, Stryphnodrendon adstringens, da família Fabaceae. Ele possui na casca do caule constituintes químicos, os taninos, e esses taninos possuem propriedades principalmente cicatrizantes. Nós temos diversas pomadas que são feitas a partir das cascas do caule do barbatimão, tá? Então, o crescimento secundário ele está presente tanto no caule como em raízes. Na questão das raízes eu abordei com vocês, e aqui apenas revendo, então nós temos no crescimento de um caule o meristema apical, que vai dar origem ao procâmbio, meristema fundamental e protoderme. A protoderme ela está relacionada à epiderme, ela forma com o desenvolvimento do vegetal a epiderme. O meristema fundamental ele vai formar os tecidos de preenchimento e sustentação, parênquima, colênquima e esclerênquima, e nós temos o procâmbio, o meristema, que vai formar então os tecidos condutores, que seria floema primário e xilema primário, e também o periciclo. Então, esses tecidos aqui em verde, eles são do crescimento primário. Se você fizer um corte numa região que tem apenas crescimento primário, você vai encontrá-los. E, com o crescimento desse vegetal, nós vamos começar a ter o crescimento em espessura. O crescimento em espessura, então, nós temos a instalação de um câmbio. Esse câmbio, ele está tanto na região fascicular, entre os feixes, entre o floema e o xilema, quanto interfascicular, entre os feixes do xilema e floema. E esse câmbio, ele vai originando xilema para a região interna, xilema secundário internamente e floema secundário externamente. Com esse crescimento, então, esses tecidos, tanto o câmbio quanto o xilema secundário e o floema secundário, vão começar a crescer e vão empurrar a região de córtex e epiderme primários para fora, e esses tecidos vão sendo com o tempo destacados. Ainda, conforme esse vegetal ele vai crescendo, e esses órgãos primários, esses tecidos primários vão sendo destacados, nós temos a instalação do felogênio ou câmbio da casca. O felogênio, ele vai formar, então, feloderme para dentro e suber para fora. Felogênio, feloderme e suber, eles formam o que a gente chama de periderme, que seria o revestimento do corpo do vegetal em crescimento secundário, tá? Então, nós temos a periderme, o floema secundário, o xilema secundário e, internamente, o xilema primário que ficou aprisionado, tá? Então, seria basicamente esta parte de crescimento secundário, que vocês já viram também na parte de raízes. Então, tanto caules quanto raízes, eles podem ter esse crescimento secundário, e as principais drogas que nós conhecemos e utilizamos, nós temos, então, drogas feitas a partir de tecidos do crescimento secundário. Então, vejam que um órgão que já teve esse crescimento secundário bem desenvolvido, nós temos a periderme externamente, então os tecidos primários já foram destacados. O felogênio, ele é o que gera a periderme, ele é o meristema, formando suber para fora e feloderme para dentro. Nós temos o floema secundário, a região do câmbio, que está formando floema secundário para fora e xilema secundário para dentro, e o xilema secundário. O xilema secundário ele é formado, então, do cerne do alburno. O cerne seria a porção não funcional do xilema secundário, enquanto que o alburno é a porção funcional que continua fazendo condução, tá? Vocês vão encontrar dois termos na farmacopeia, que seria casca amondada e ritidoma. O ritidoma eu já comentei com vocês, que são as porções velhas do suber
que podem se destacar periodicamente. Então, se esse ritidoma está se destacando naturalmente ou não, ele é uma informação importante para a caracterização das drogas. E nós temos também o termo casca mondada, que seria, então, as porções mais externas, o suber, que se destaca durante a remoção, durante o preparo. Então, se durante o preparo essas camadas mais externas de suber, elas se destacam, eles classificam como casca mondada. Veja então que o ritidoma são porções mais velhas do suber. E esse termo casca mondada seria a casca sem o suber, né? Sem essa porção de suber. Uma outra classificação importante é que a casca não é sinônimo de periderme, né? A casca, que nós conhecemos como casca, ela é a região tanto da periderme como do floema secundário. Então, tudo isso daqui é a casca, né? Então, a casca não é sinônimo de periderme. A casca também envolve o xilema secundário. E se você remover a casca, né, removendo então o xilema secundário, fazendo o anel, o que o Malpighi ele descobriu, né, esse foi o pesquisador que fez esse anel, ele descobriu que essa remoção dessa casca, ela matava o vegetal. Então, por que ele mata o vegetal? Porque a casca, nós temos contido na casca o floema. E se você remove, faz esse anel e remove o floema, você não tem condução de nutrientes de cima para baixo. Consequentemente, você não nutre os tecidos mais inferiores e, consequentemente, as raízes, e com isso você não tem, então você tem a morte do vegetal. Então, quando você tira a casca, você remove este anel, né, de casca, você tem a remoção do floema, e isso vai fazer com que esse vegetal não consiga fazer a condução, e, consequentemente, vai levar à morte do vegetal. Isso é importante principalmente para a coleta. Se você for coletar cascas de uma planta, você tem que levar em consideração que você não pode deixar regiões dessa forma, tá? Simplesmente porque, se você fazer esse anel desta forma aqui, você vai levar à morte do vegetal. Com relação à análise macroscópica dessas cascas, a forma, cor, odor, sabor e tamanho são aspectos importantes, assim como os outros órgãos. O aspecto tanto da superfície externa quanto da interna, ele vai dar informações importantes, a presença de lenticelas, que são essas aberturas do suber para trocas gasosas, os retidomas, que são essas porções mais externas do suber, presença ou não de acúlios, o formato desses acúlios, que são projeções da epiderme que parecem espinhos, se a superfície é lisa, se possui fendas, todos esses caracteres vão auxiliar na macroscopia das cascas, tá? E o aspecto em secção transversal. A secção transversal, né, então você tem um caule, você faz uma secção transversal, como a gente pode ver aqui. Essa secção transversal, ela vai ser bastante informativa para a gente, ela vai fornecer bastante informações a respeito da organização dos tecidos. E também fratura e particularidades vão fornecendo aí informações que nos auxiliam na caracterização macroscópica dessas cascas. Como vocês podem ver, a partir da remoção dessas cascas, essas cascas elas podem, com a secagem, se encurvar ou não. Então nós podemos ter cascas planas ou cascas levemente encurvadas, caneladas ou em forma de canudo, né? Vejam então que a canela, ela é a casca da Cinnamomum zelanicum, e a remoção destas cascas, essas cascas posteriormente, elas se dobram formando um canudinho, são também muito utilizados na medicina. E essas cascas, elas podem ser finas, grosseiramente estriadas ou fibrosas. Vejam um exemplo aqui de uma casca fibrosa, que é da Erythrina mulungu, conhecida popularmente só como mulungu. Essas cascas, a gente possui alguns alcaloides de grande importância medicinal, principalmente a eritralina, que é um alcaloide isolado das cascas. As cascas, elas são utilizadas medicinalmente para alívio de sintomas de ansiedade, insônias leves,
Muitos estudos in vitro com ratos mostram que a utilização do extrato dessa planta, das cascas dessa planta, faz com que esses ratos, eles tenham uma diminuição dessa ansiedade, principalmente quando eles submetidos a testes. Então tem alguns testes que eles fazem com ratos que deixa naturalmente o rato mais agitado, e eles percebem que o tratamento com as cascas, com extratos da casca dessa planta, faz com que esse rato ele não fique tão agitado, não fique tão estressado, e com isso eles perceberam então agora em vivo a atividade dessa planta. E estudos clínicos eu não achei ainda, mas é uma planta aí com grande potencial para o desenvolvimento de fitoterápicos para ansiedade e insônia. A descrição das fraturas, ou seja, como que aparenta essa casca quando quebrada, como estão à disposição desses tecidos, se nós temos pequenas pelos, como que é a disposição, se tem buracos, depressões. Toda essa descrição dessa fratura, ela pode auxiliar também na caracterização das drogas. E na análise microscópica, como eu falei, o corte transversal, ele é o corte que vai nos fornecer a maior parte das características e a maior quantidade de informações, tá? A presença ou não dos retidomas, e quão fácil eles são destacáveis, é algo importante para a caracterização. A forma, o número de camada da periderme, ela também fornece grandes informações, a composição da parede celular, o grau de espessamento da parede celular, conteúdo, presença de inclusões celulares. O parênquima cortical, ele também ajuda a identificação, tanto com relação ao seu conteúdo, quanto à presença de inclusões celulares. Às vezes, quando presente, ele pode englobar, ele se engloba no retidoma, esse parênquima. Então, a descrição da distribuição desses tecidos auxilia bastante, e também a disposição do floema. Então, todas essas porções, a descrição dessas porções, vai auxiliar na caracterização microscópica de cascas. Com relação aos caules, então nós não temos apenas as cascas, nós podemos ter bulbos, rizomas, partes aéreas inteiras que são utilizadas para a composição de drogas vegetais, e também a porção de xilema secundário, que a gente conhece como lenho ou madeira. Então, nós temos também a utilização não apenas de cascas, mas também do lenho e da madeira, do xilema secundário, na composição destes materiais. E quando, então, você tem uma descrição de uma parte, de um órgão específico, de tecidos específicos, é importante essa descrição para o controle de qualidade. Um exemplo de cascas que eu trouxe aqui para vocês é do Esquinus terebidifolia, que seria a aroeira da família Anacardiaceae. A droga vegetal consiste de cascas secas do caule, contendo no mínimo 8% de taninos totais, e no mínimo 0,2% de ácido gálico e 0,65% de catequina. E é utilizado em alguns produtos em alguns cremes vaginais, para tratamento de cervicites, vaginites e cervicovaginites. Então, vejam aqui a utilização de um fitoterápico com a aroeira. Na farmacopeia, nós temos toda a descrição macroscópica e microscópica. Eu vou trazer aqui a aroeira de exemplo para vocês, mas vocês podem consultar todas as outras plantas que estão na farmacopeia, tá? Então, vejam que as cascas caulinares secas, como que são os fragmentos, se eles são curvos, rígidos, poucos quebradiços, o tamanho, a largura, a espessura é importante, a presença de retidoma, como que é esse retidoma, no caso da aroeira. O retidoma é rugoso, ele é marcado por fendas irregulares, a coloração desse retidoma é importante, a presença de manchas esbranquiçadas, ela pode ser devido a líquens, a presença de outros organismos que vivem na superfície externa dessa casca. Então vejam que isso também fornece informações.
Internamente, os fragmentos apresentam-se pardo-avermelhados e nós temos a presença de uma aparência resinosa com estrias longitudinais. Na descrição microscópica, vocês encontrarão também diversos termos que nós abordamos tanto ao longo da aula de raízes quanto de caules. Então, o córtex apresenta suber, a quantidade de células achatadas radialmente, a presença de lenticelas, a periderme de filogênio indistinto e filoderme, com células parenquimáticas corticais, são visíveis várias calotas de fibras esclerenquimáticas, presença de canais secretores, nesses canais secretores tem células contendo amido, então todas as informações elas são relevantes, e aqui está um exemplo de descrição farmacopeica. Uma outra casca muito utilizada medicinalmente seria a Rhamnus purchiana, ou cáscara sagrada, a sinonímia dela é Frangula purchiana, e ela possui a presença de muitas antraquinonas, que são utilizadas como laxante. Nós temos as cascas do salgueiro, Salix alba, que foram utilizados historicamente para extração da salicilina, que por síntese levou à aspirina. Vejam então que a aspirina ela é uma molécula que naquela época ela foi obtida por semissíntese a partir da modificação estrutural da salicilina, que aí foi isolada das cascas do salgueiro. A oncaretomentosa, também conhecida popularmente como unha de gato, da família Rubiaceae, ela também é utilizada medicinalmente, suas cascas, para o tratamento principalmente algumas afecções inflamatórias e também para herpes simples. Nós temos alguns produtos a partir da oncaretomentosa no mercado. Com relação aos bulbos, eu comentei com vocês do alho sativa no começo da parte de raízes. As indicações terapêuticas nós temos para coadjuvante no tratamento de bronquite crônica, asma expectorante, tratamento de alterações vasculares, coadjuvante no tratamento de hiperlipidemia, hipertensão arterial leve a moderada, gripes, resfriados e prevenção de aterosclerose. Tá? Essas são indicações terapêuticas que estão presentes no momento da farmacopeia brasileira. Diversos produtos com alho nós temos no mercado, alguns também desodorizados. Alguns produtos nós temos a remoção daqueles constituintes que dão aquele aroma do alho, e com isso você tem aí um produto que ele é muito mais fácil de ser aceito no mercado, né? É muito difícil você tomar um produto e exalar aquele cheiro do alho. Então nós temos alguns que são desodorizados também. E como rizoma, nós temos também, no momento fitoterápico, a presença do gengibre, desculpa, utilizado como antiemético, antidispéptico, e no caso de cinetose. Tá? Vejam que nós temos diversas contraindicações do gengibre. Principalmente ele é contraindicado para pessoas com cálculos biliares, porque ele, como tem uma propriedade colerética e colagoga, ele estimula a produção de bile e estimula a excreção de bile. Então, pessoas que possuem cálculos biliares podem aí ter aí um estímulo muito forte da produção e excreção de bile, e com isso você tem um entupimento desses cálculos nesses canais. Então, é muito importante tomar cuidado com algumas contraindicações que nós temos dos fitoterápicos. Irritação gástrica é possível, hipertensão arterial. Então, vejam que não é porque é natural que não faz mal. A gente precisa estar sempre atento às contraindicações. E no caso de madeira, nós também temos a utilização do xilema secundário em diversas drogas. Eu trouxe para vocês, como exemplo, o pau-rosa. O pau-rosa é uma planta nativa da Amazônia, que a madeira ela é utilizada para a extração de um óleo essencial que é utilizado em um perfume Chanel número 5. E eu vou colocar para vocês esse vídeo aqui do pau-rosa, muito interessante, e também uma reportagem da revista FAPESP falando desta espécie,
e do potencial que espécies da Amazônia fornecem para desenvolvimento de diversos produtos farmacêuticos, inclusive dentro da parte cosmética, de perfume, tá? Muito interessante essa parte também. Então vejam que nos caules nós podemos ter tanta utilização da parte externa, que seriam as cascas, quanto da parte interna, que seria a madeira, para produtos farmacêuticos. Então essa madeira não serve apenas para móveis, mas sim também para extração de substâncias, porque nós temos a produção de diversas substâncias, nós temos a presença de canais secretores dentro desses tecidos, e esses canais secretores eles podem aí produzir diversos metabólitos secundários de interesse aqui dentro das ciências farmacêuticas, tudo bem? É importante também que, como são órgãos que são importantes para a planta, então se você remover todas as folhas de uma planta, pode ser que essa planta ela consiga sobreviver ainda assim, tá? Já se você remove, você remove a casca e você remove de uma maneira errada, você pode levar esse vegetal à morte. E também a extração da madeira, né? Para extrair a madeira, você acaba removendo todo o vegetal. E esta extração, ela levou à extinção, ou pelo menos a redução muito grande de diversas espécies. Então, você conhecer como você faz essa extração, essa remoção desse vegetal, ela é muito importante. Eu tive até um caso que a gente removeu cascas de uma planta que eu estudei no meu doutorado, o barbatimão, e nós tínhamos diversas espécies distribuídas dentro da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí a gente coletou de um indivíduo em um bairro mais afastado, e a gente percebia que as pessoas coletavam, utilizavam o barbatimão e coletavam as cascas desses indivíduos que estavam distribuídos. E a gente percebeu que depois da nossa coleta, nós voltamos lá e alguém coletou de uma maneira errada e acabou levando à morte desse indivíduo. Então, vejam que é importante a gente saber como remover, como fazer essa extração, e estudos agronômicos podem auxiliar aí a produção desses metabólitos secundários. Elas são muito importantes, principalmente para que a gente, em espécies que são extraídas, que são coletadas na natureza, a gente com essa coleta não leve à extinção, tá? E seria isso então que eu tinha para falar para vocês da parte de caules e raízes.